O Bolado, um dos traficantes, chamou a imprensa, deu uma entrevista para explicar a guerra que estava acontecendo lá e exibir suas armas de 5,56, mas armas que nos emparedaram durante bastante tempo. Nós ficamos de 1988 a 1995 basicamente encurralados em termos de poder de fogo. Se liga nesse recado que eu vou passar para você, coisa rápida, não vai durar nem 15 segundos. Sabia que 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas nem aqui no Corte do Barba, nem lá no BarbaCast? Então se inscreve aqui, se inscreve lá, o link tá na descrição. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e comenta também. Coronel, o senhor falou que está descrente com a segurança pública no Brasil. Eu quero falar primeiro de Rio de Janeiro. Como é que você acha que está a segurança pública atual no Rio? Quer dizer, aparente tranquilidade não significa tranquilidade. E mais, em comparação à década de 90, onde o senhor atuou bastante, imagino eu. Se você me permite, eu faço... Mais perto do microfone se você me permitir, eu vou fazer até uma remontagem breve da minha carreira, porque eu experimentei nela assim, quadros muito diversos, muito diferentes da segurança. Entrei na Polícia Militar em 1980, uma época em que ainda estávamos sob o que podemos dizer de regime militar. Eu não gosto de usar a expressão ditadura, mas é impossível fugir do fato, o fato histórico de que nós estávamos experimentando um regime militar. Só que naquele momento, as polícias, que hoje nos acusam de que éramos uma polícia de Estado fazendo repressão política, pelo menos a polícia militar não tinha preocupações de repressão política, eu posso garantir. A própria estética do policial militar era uma estética de natureza preventiva. Nós usávamos um revólver de calibre 38, usávamos uma baleira ou cartucheira, como queiramos chamar, um par de algemas e um bastão policial. Não tínhamos colete à prova de balas, não tínhamos nada disso. Armas de emprego coletivo para nos dar um suporte de fogo maior, se encontrássemos uma quadrilha de roubo a estabelecimento bancário, nós tínhamos muito roubo a banco, roubo a residência, nós levávamos uma pistola adaptada Mauser, que nós chamávamos de Pazan, pistola automática, semiautomática Mauser, que era uma adaptação da pistola para funcionar como submetralhadora e usar o fogo de rajada, o tiro de rajada. E usávamos a metralhadora INA, que ficou conhecida como Isso Não Atira, porque era uma arma ruim. Mas era a arma que nós tínhamos à época. Fora a Joaninha. A Joaninha era a viatura, né? Então nós tínhamos de armamento uma arma calibre 12, que também não tinha para todo mundo. Nós tínhamos as pistolas Mauser adaptadas como submetralhadora. Depois chegaram as beretas mais fabricadas pela Taurus, as submetralhadoras ou metralhadoras de mão, como nós chamamos. E o fuzil só foi chegar para a Polícia Militar, este fuzil moderno, a partir de 1995. Então, essas armas de porte que nós utilizávamos, ou armas portáteis, como o caso das submetralhadoras, eram armas que nos davam o poder de fogo para enfrentar uma criminalidade comum. Sim. Era uma criminalidade que ainda não fazia uso de armas de projéteis ou projetis de alta velocidade, que são os fuzis, as armas de guerra. Só que a partir de meados da década de 80, eu entrei em 80, e nós começamos a experimentar essa situação a partir de 1987. Começou a entrar no mercado de armas do Brasil fuzis. Fuzis no calibre 7,62, no calibre 5,56, mas armas que nos emparedaram durante bastante tempo. Nós ficamos de 1988 a 1995 basicamente encurralados em termos de poder de fogo. Os fuzis inundaram o mercado. Nós, inclusive, tivemos uma grande apresentação dessas armas de guerra na favela da Rocinha, com aquela quadrilha do Naldo, Brasileirinho, Cassiano, Buzunga. Isso foi em 1988.
Essa quadrilha fez questão de reunir a imprensa. O Bolado, um dos traficantes, chamou a imprensa, deu uma entrevista para explicar a guerra que estava acontecendo lá e exibir suas armas. Havia um garoto de 13 anos, conhecido por Brasileirinho, que ele sequer suportava o peso do fuzil. Existe uma cena clássica em que ele foi executar um tiro de rajada numa laje e ele cai sentado. Então, nós começamos a experimentar a chegada das armas de guerra e isso mudou tudo. Isso fez com que o que era um quadro de insegurança pública, vamos chamar assim, evolua com o tempo para um quadro de conflito urbano armado de baixa intensidade. Porque nós passamos a ter feridos por armas de guerra num número enorme, tanto que hoje nós temos no Rio de Janeiro grandes especialistas em ferimentos por projetis de armas de guerra, principalmente de fuzis. Isso muda completamente o quadro. A polícia sai, inclusive, não apenas de uma atuação basicamente preventiva e de repressão imediata a crimes como os roubos a estabelecimentos bancários, carro forte, residência, para o enfrentamento das estruturas de poder do narcotráfico armados com esses fuzis. Os nossos fuzis só chegam em 95. Caramba! Então, houve muito assim, a expansão foi muito por conta disso, né? Provavelmente. A expansão do crime nessa época. Não, com toda certeza. Até porque eles experimentaram o poder. Barba, até mais ou menos... até o início da década de 90, o narcotráfico não era o maior problema para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Porque nós tínhamos muito mais, vou usar essa expressão e depois fazer a diferença entre uma coisa e outra. Nós tínhamos muito mais comércio ilícito de entorpecentes, como chamávamos. A legislação era uma legislação de prevenção e repressão ao comércio ilícito de entorpecentes. A nossa maior preocupação era com aqueles crimes que aconteciam nos locais de trânsito da população, onde a população vai e vem para a escola, para o trabalho, para a diversão, para o gozo lícito, né, das suas atividades na cidade, nas periferias. E os problemas maiores eram aqueles justamente de crimes até violentos, mas com armas pequenas, com os revólveres, com as pistolas, e a polícia tinha condições de fazer o enfrentamento. Mas com a chegada dos fuzis, isso mudou. Porque eles entenderam que poderiam dominar territórios. E essa conjugação de armas de guerra com sentimento de territorialidade muda todo o quadro de segurança pública do Rio de Janeiro, com expansão para outros estados. Essa questão de territorialidade a gente já viu na Bahia, em Santa Catarina. Eu estou destacando 2 estados em que isso ficou bastante marcado também. E as armas de guerra hoje são exponenciais para outra forma de banditismo, que é o novo cangaço, que surgiu no Nordeste principalmente, mas já desceu. Em Minas Gerais nós já temos ações do novo cangaço também. Uma ação extremamente perigosa, porque é uma ação com armas de guerra, e quando eu falo armas, eu falo de armas e petrechos, também com granadas M3, defensivas de grande poder de destruição, e outras armas, até com mina antipessoal, nós já vimos. Mina? Isso nós já vimos no Rio de Janeiro, já fizemos apreensão de minas antipessoal também. Até isso também. E lança-rojão também, conhecido pelo RPG. Isso nós já aprendemos também. RPG ou bazuca? Caraca! Uma maneira de se dizer. Bazuca. Tá fácil! Não é fácil. Mas mina é complicado. Não é fácil. A bazuca você entende, a bazuca RPG você entende porque a polícia patrulha com helicópteros. Então, como é que o cara derruba helicóptero? Com .50 ou com uma bazuca? Sim. Até com uma arma menor derruba, né? Não, até tudo com uma bem, arma menor, mas a .50, assim, bateu, vai derrubar. Até porque a força do impacto é de tal maneira que tira a estabilidade da aeronave. Sim.
Mas a mina é complicado, hein? Mas sim, sim. Nós encontramos, as minas que foram encontradas estavam acondicionadas, não haviam sido lançadas, que é a expressão militar que a gente usa, né? Não houve lançamento de minas no terreno, mas elas estavam acondicionadas e foram apreendidas. Caraca, imagina com mina, nossa senhora. Estamos falando aí do Vietnã. Mas você tá falando do Vietnã, né? Porque, ó, mina, bazuca, .50... fuzis das maiores granadas. Complicado, hein? Sim, Não falei que você ia gostar desse corte, então deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.